Oi, gente! Bom, hoje estou tentando gravar o vídeo de uma outra forma. Espero que vocês gostem. Se ficar ruim, eu volto lá para o PowerPoint de sempre. Hoje estou aqui gravando pelo Zoom. Mas, sem mais delongas, hoje falaremos sobre os hidrocarbonetos. A princípio, o que seriam hidrocarbonetos? São compostos formados por carbonos e hidrogênios. Vamos lá para a próxima. Sobre essas nomenclaturas dos hidrocarbonetos, vocês já viram, na verdade, as cadeias carbônicas, vocês já estudaram as características do carbono, e hoje falaremos dos hidrocarbonetos e da sua nomenclatura. Como é que vocês vão nomear esses elementos? Vamos lá. Deixa eu botar minha foto para baixo e vamos observar aqui. Galera, nós temos uma cadeia carbônica. Muito bem. Essa cadeia ela só tem carbonos e hidrogênios. Então, isso já me configura um hidrocarboneto. E como é que a gente vai começar a nomear esses compostos? Primeiro de tudo, nós temos um prefixo que representa o número de carbonos na cadeia principal. O que seria a cadeia principal? A cadeia principal é onde eu tenho o maior número de carbonos. Então, aqui nós temos 6 carbonos na estrutura. Então, o meu prefixo vai estar relacionado com a quantidade de carbonos. O meu infixo, ou parte intermediária da minha nomenclatura, ela vai ser composta pelos tipos de ligação que estão sendo feitos pelos carbonos. Então, aqui, em vermelho, nós podemos observar que temos apenas ligações simples entre esses carbonos. Já o sufixo, ele vai representar a função orgânica. Como nós estamos falando de hidrocarbonetos, nós temos apenas carbonos e hidrogênio. Daí nós teremos um sufixo associado aos hidrocarbonetos. Se eu tiver um composto OH, eu já vou ter um sufixo diferente, porque ele vai estar associado à função orgânica álcool. Mas isso a gente deixa um pouquinho mais para frente. Aqui nós vamos focar apenas nos hidrocarbonetos. Beleza. Então, a gente já sabe mais ou menos como montar essa estrutura de nomenclatura. Teremos o prefixo, que está associado à quantidade de carbonos, o infixo, que está associado aos tipos de ligações entre os carbonos, e o sufixo, que está associado à função orgânica. No caso aqui, estaremos falando dos hidrocarbonetos. Beleza. Vamos entender melhor quais são esses prefixos, infixos ou sufixos. Se eu tenho apenas um carbono na minha estrutura, o meu prefixo é met. Se a minha ligação for simples entre os carbonos, meu infixo vai ser an, uma ligação simples, eu tenho uma ligação simples. E o meu sufixo, no caso de hidrocarbonetos, sempre o. 2 carbonos, et. Se eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter um infixo em. 3 carbonos, prop. Se eu tiver entre esses 3 carbonos uma ligação tripla, o meu infixo vai ser in. E se eu tiver 2 ligações duplas ou 2 ligações triplas, eu tenho que adicionar um di na frente para eu dizer quantas ligações duplas ou triplas eu tenho ao longo da minha cadeia. Então, vamos lá. Isso aqui vocês vão ter que decorar assim, gente. Vai ter que estar na ponta da língua. Met, 1 carbono. Et, 2. Prop, 3. But, 4. Pent, 5. Hex, 6. Hept, 7. Oct, 8. Non, 9. Dec, 10. Aí, se eu tiver 11, 1 dec. Se eu tiver 12, do dec. Se eu tiver 13, tri dec. E assim vai, tá bom? Então, sobre a nomenclatura de forma geral, é isso. Saber o número de carbonos, associar o prefixo, identificar as ligações entre os carbonos, se eu vou utilizar an, en, in, de, in,
E o meu sufixo vai ser sempre o nesse caso. Então, vamos observar aqui. Nós falaremos a classificação desses hidrocarbonetos. Eu vou começar com os alcanos, ou seja, alcanos são compostos que têm ligações simples entre carbonos. Por isso que o meu infixo é an, porque eu só tenho ligações simples. Vamos observar aqui como é que foi montado o nome desse elemento. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, o meu prefixo é prop. Entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Então, o meu infixo é an. E se eu tenho apenas carbonos e hidrogênios, sufixo o. Então, aqui o nome dessa estrutura é propano. Ao lado, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, o meu prefixo é put. Entre esses carbonos, eu tenho apenas ligações simples. Então, o meu infixo é an. E como configura os hidrocarbonetos, o meu sufixo o. Beleza. Outra coisa legal e importante para vocês saberem sobre os alcanos. Ele tem uma fórmula geral. Essa fórmula geral representa carbono, o número de carbonos, que representa esse N, número de hidrogênios vai ser 2N, que é o número dos carbonos, mais 2. Então, aqui no propano, vamos fazer essa continha. Nós temos 3 carbonos. Então, vai ficar C3, H, 2, vezes 3, mais 2. Então, a minha estrutura de propano será a minha fórmula molecular. Será C3, H, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. H8. Vamos ver se minha fórmula é essa mesmo? Então, 1, 2, 3 carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Pronto, a fórmula da minha estrutura vai ser C3H8. Ah, por que eu tenho que entender isso, gente? Não está fazendo sentido agora. Mas existem momentos que eles vão te pedir a fórmula molecular. Então, para poupar o seu tempo, é mais fácil jogar na fórmula e está tudo certo. Você conta a quantidade de carbonos, coloca na fórmula geral e vocês encontram a quantidade de hidrogênios. Ah, eu posso contar unitariamente cada um dos átomos? Pode, está tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Isso é só para facilitar a vida de vocês. Tudo bem até aqui, gente? Qualquer dúvida, escrevam as dúvidas aí que eu vou respondendo, tá bom? Agora nós falaremos dos alcenos ou alcadienos. Alcenos. Lembra do infixo em? É quando eu tenho uma ligação dupla. Alcadienos. 2 ligações duplas. Então, essas são as classificações para o hidrocarbonetos que apresentam ligações duplas ou 2 ligações duplas na mesma estrutura. Vamos observar aqui. Essa primeira parte aqui em verde. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa legal para escrever. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, o meu prefixo é pente. Gente, é óbvio que ninguém consegue decorar de primeira. E tá tudo bem. Você pode ir fazendo os exercícios e acompanhando essa aula com uma tabelinha. Tira um print daquela tabela e vai acompanhando.
porque daí é uma forma de vocês irem decorando os prefixos, infixos. O sufixo vai ser mais tranquilo, porque é só o, no caso dos hidrocarbonetos. Mas as quantidades de carbonos demoram um pouco. Então, vai acompanhando, vendo se é isso mesmo que você entendeu, depois tenta fazer sozinho, tá bom? Então, se eu tenho 5 carbonos, meu prefixo é pente. No carbono 1, atenção aqui, gente, essa parte é importante. Aqui no meu primeiro carbono, ó, eu tenho a presença de uma dupla ligação. Então, eu preciso indicar aonde está esta dupla ligação. Então, por isso que tem um aqui, ó. No carbono 1, entre o carbono 1 e 2, então a gente aponta no carbono 1, eu tenho uma dupla. Então, em IO de hidrocarbonetos. Vamos de novo. Vamos agora observar esse dieno aqui ao lado. Deixa eu trocar minha cor de caneta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, prefixo, pente. Muito bem. Eu tenho presença de duplas. Show, onde elas estão? Entre o carbono 1 e entre o carbono 2. Então, pente 1,2 porque são duas duplas porque de dupla ligação IO de hidrocarbonetos. Foi. Querem que eu repita? Vamos lá, deixa eu repetir aqui. Uma dúvida que pode surgir. Camila, por onde eu começo a contar quem vai ser o carbono 1? Nesse caso, eu tenho presença de insaturação, o meu carbono 1 vai ser o que está próximo da dupla, da insaturação, da dupla ou tripla ligação. Então, insaturação de forma geral, tá? Eu começo a minha contagem a partir da dupla ou tripla ligação. O carbono que estiver mais próximo da dupla ou tripla, você começa a contar por lá. E se minha dupla estiver no meio? Aí você pode escolher qualquer uma das extremidades, não tem problema. E se eu não tiver dupla ou tripla ligação, se forem só ligações simples, você pode começar por qualquer um dos carbonos, não vai fazer diferença, tá bom? Então, vamos de novo. Primeiro, eu conto os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora, eu identifico se tem presença de dupla ou tripla ligação. Aí, eu vou encontrar minhas duplas e triplas. Carbono mais próximo da dupla, começa aqui. 1, 2. Então, pente de 5 carbonos. Entre o carbono 1 e 2, eu tenho a presença de uma dupla ligação. Aliás, de duas duplas ligações. Então, 1,2 de duas ligações duplas, eno. Foi? Vamos para o próximo aqui. Esse daqui já é um alceno, que tem uma dupla ligação só. Vamos lá. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos. A minha dupla ligação, ela está mais próxima do carbono da esquerda. Então, ele vai ser meu carbono 1, tá bom? Daí, contaremos. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Então, entre o carbono 1 e 2, eu tenho uma ligação simples. Sigo minha vida. Entre o carbono 2 e 3, eu tenho uma dupla. Então, pente de 5 carbonos, 2 de carbono 2, de ligação dupla e O de hidrocarboneto. 2 pente, 2 eno. Foi? Gente, não fiquem com dúvidas. Qualquer dúvida, escrevam para mim que eu vou responder, tá? Ou então perguntem ao seu professor que também vai responder com o maior carinho. Vamos lá, seguindo. 1, 2, 3, 4,
5, prefixo pente. Então, entre os carbonos e o carbono 4, eu tenho a presença de duplas ligações. Então, é um dieno. Pente 1,4, de duas ligações duplas, eno. Foi? Vamos continuar? Ah, uma coisa. Deixa eu transferir aqui minha janelinha para o outro lado. E observaremos aqui no canto as fórmulas gerais. Se eu tenho alceno, ou seja, uma ligação dupla na minha estrutura toda, a minha fórmula geral vai ser CnH2n. Então, N representa o número de carbonos. E minha fórmula geral para os alcadienos, para as fórmulas que eu apresento duas duplas ligações, vai ser CnH2n menos 2, tá? Outra coisa, anotem isso bonitinho, gente. Anotem no caderno, tá bom? Para não esquecer, é bom que reforça e ajuda vocês a decorarem as coisas. Continuar. Deixa eu apagar aqui. Alcinos. Os alcinos, um bom nome para botar no filho de vocês, no meu filho. Por que não, né? Um filho de uma química com alcino. O alcino, ele está associado às ligações triplas. Então, de tripla ligação, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nesse primeiro elemento, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Nossa, cismei com 5 carbonos, gente. O que acontece? O prefixo de 5 carbonos vocês já decoraram, né? Aí vai ser pente. No carbono 1, eu tenho uma tripla. Pente 1. Qual é o infixo para a tripla ligação? Muito bem. Ino. Pente 1, ino. Esse é o nome desse primeiro composto. Vamos para o próximo. Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, 5 carbonos. Então, nome da minha estrutura, qual vai ser o prefixo? Estou esperando você responder. O prefixo tu sabe. Pente. Entre os carbonos 1, então, carbono 1, vírgula, carbono 4, de ino, pente 1,4 de ino. Esse é o nome desse segundo composto. E a fórmula geral para os alcinos, para os elementos que têm ligações triplas, CnH2n menos 2. Sim, igual à fórmula dos alcadienos. Tá indo, gente? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa, vocês dão uma pausa, volta, assistir de novo, até entender, tá? Isso daqui, gente, essa matéria de química orgânica, ela é tão utilizada, ela cai tanto nas provas de concurso, que, olha, cansa a beleza de ter que aprender essa matéria, porque é certeza, sabe? É uma das matérias que caem em todos os concursos. Ah, eu quero fazer a USP, cai química orgânica. Ah, eu quero fazer o Enem, cai química orgânica. Eu quero fazer o UERJ, cai química orgânica. Eu quero fazer a SpaceX, química orgânica. Tá bom? Então, se empenham para entender essa matéria, tá? Qualquer dúvida, estou aqui. Vamos para o próximo. Deixa eu apagar mais uma vez. Ciclo alcanos ou ciclo alquenos. Na verdade, né? Ciclo, eu tenho uma ideia de algo fechado. Algo ciclo, né? Algo fechado.
Então, eu tenho um ciclo alcano. Eu tenho um alcano, só que uma cadeia fechada. Vocês entenderam? Acho que sim. Vamos lá. Alcanos, como eu expliquei para vocês no início, são hidrocarbonetos que têm apenas ligações simples. Então, eu tenho uma cadeia fechada com ligações simples. Como é que fica a nomenclatura dessas pessoas? Vamos observar aqui. Eu vou ter 1, 2, 3 carbonos. Então, meu prefixo é próprio de 3 carbonos. Aqui, ó. Próprio de 3 carbonos. Ou você pode representar esse elemento dessa forma, de forma condensada. Essa daqui é a fórmula estrutural, como vocês viram na aula de cadeias, fórmula condensada e a fórmula em bastão. Só que, o que vocês vão usar, né? Pessoas adultas que somos, pessoas avançadas, nós vamos utilizar a fórmula em bastão, porque é o que está aí na vida, no mundo, entendeu? Vamos continuar com a nossa nomenclatura, gente. Enfim, prop de 3 carbonos, an de ligação simples entre os carbonos e o de hidrocarboneto. É um propano? Não. Por quê? Porque ele é fechado. Então, é um ciclopropano. O nome dessa estrutura é ciclopropano. Na frente da minha nomenclatura normal, eu coloco um ciclo para dizer que está fechado, tá bom? E no caso dos cicloalquenos ou cicloalcenos, tá tudo bem? Eu vou ter a minha nomenclatura desta forma. Eu tenho 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, se eu tenho 4 carbonos, o meu prefixo é but. Ó, ignora esse 3 aqui, ó. Ih, tá bichado. Tá bichado, tá bichado. Não. Deixa eu jogar fora esse 3 aqui. Ó, tá bichado. São 4 carbonos. 4. Não são 3. Então, meu prefixo de 4 carbonos, but. Beleza. Deixa eu voltar aqui pro meu laser. Cadê meu laser, gente? Tô presa. Ah, voltei. Aí, eu tenho uma ligação dupla. Então, o meu infixo vai ser em. E meu sufixo, o. Ciclo buteno. Ciclo buteno. Ciclo o quê? Buteno. Tá bom? Acabamos. Olha só que loucura, gente. Que loucura. Nós falamos dos ciclos. Obviamente, nós temos os cicloalcinos. Temos as ligações fechadas com tripla ligação. Porém, não abordamos aqui na aula, mas saibam que ela existe, tá? Que ela existe, tá, gente? E outra coisa, o próximo passo. Vocês vão, além da nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos com ramificações. Então, vai ter um plus. Vocês vão aprender um pouquinho mais. Enquanto vocês não aprendem a próxima aula, gente, pega a apostila de vocês e destrincha, come ela. Come ela! Façam todos os exercícios, perturbem a sua professora de química, tá? Então, vai lá, faz todos os exercícios, tire dúvida com ela. O que você não entendeu aqui? Você vai lá, professora, assistiu o vídeo, eu não entendi nada. Eu não entendi o que ela falou aqui, eu não entendi o que ela falou ali. Copiei aqui, ó, no caderno. Eu não entendi essa parte, você pode explicar para mim? Que ela vai explicar, tá bom? Leiam a apostila, façam um resumo, assistam videoaula, façam exercícios que não tem erro. Não tem erro, não tem como você não aprender se você não seguir os passos do quê? Do sucesso, os passos, tá, do estudo. Então, gente, beijos, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E
Façam exercícios mais uma vez. Tchau. Beijo.